Olá, já estamos no ar com o seu estilo de vida. Hoje é quinta-feira e eu já vou começar a te convidar para participar da nossa entrevista do dia, para começar a participar junto com a gente aqui do nosso programa. Existem várias formas de você participar do estilo de vida e uma delas é as nossas redes sociais. Você pode começar a enviar todo o seu conteúdo, tudo aquilo que você acha legal de compartilhar com a gente para o nosso Facebook. Lembrando que é facebook.com/estilovida e aí você consegue encontrar tudo aquilo que a gente vai postando e compartilhar aquilo que você gostaria com a gente também. Além disso, você consegue encontrar dicas de saúde, dicas relacionadas à qualidade de vida. A gente já colocou aí no nosso tema de hoje, que vai ser lombalgia. A gente vai conversar sobre isso. E é uma ótima oportunidade para você tirar suas dúvidas sobre esse assunto. Então você pode enviar as suas perguntas através dos comentários, né, do nosso live aí do Facebook. E aí a gente já pode até aproveitar para lembrar que nós temos sempre esse live, nós estamos sempre ao vivo, todos os dias aqui no Estilo de Vida, transmitindo a nossa entrevista para vocês. E além disso, tem o que aconteceu também no nosso programa. Ontem a gente postou essa foto do maquiador, do Augustin, que veio aqui ontem, e foi maravilhosa a entrevista dele. Inclusive, se você quiser rever, é só você dar uma olhada no resumão aí, que ficou gravado da nossa transmissão de ontem. Então é super legal, porque a gente tem a oportunidade de conversar desse jeito. E a gente tem a oportunidade também de ir compartilhando as coisas que a gente acha legal, tanto daqui do estilo de vida para vocês, como de vocês para o estilo de vida. Sem esquecer que você também pode mandar pra gente o seu tema favorito, ou então a sua sugestão de tema pra gente começar a conversar exatamente sobre aquilo que você quer saber aqui no programa. Fica bem mais fácil e bem mais interessante também quando a gente já sabe aquilo que você está procurando para poder conversar exatamente sobre o que você está interessado. Mas além disso, é claro que nós temos outros meios de interação e mais um deles é o nosso Instagram, que é o @estiloamazonsat. Também tá ligado aí às redes sociais, e aí você consegue encontrar todas as nossas fotos. Nós também postamos uma foto do Agostinho, foi uma brincadeira que a gente fez dele analisando a minha maquiagem e dizendo, de repente, se ele aprova ou não. E aí, quem sabe, né? Será que se você fosse analisado pelo Agostinho, você seria aprovado? Sua maquiagem, será que ia ser aprovada e será que você ia passar no teste? A gente viu ontem na nossa entrevista que não precisa de muita coisa, nem precisa de produtos muito caros às vezes para nós fazermos uma boa maquiagem, né? Muitas vezes só a técnica mesmo e aquela atenção, aquele cuidado de fazer tudo bem feitinho já é válido e a gente consegue adaptar outras coisas também para o nosso meio, principalmente na nossa região, que é uma região bem atípica, que tem um clima bastante caloroso e que a gente precisa estar sempre se preparando, né? E se você não assistiu a entrevista de ontem, eu vou deixar só uma dica para você. A principal dica dele em relação ao nosso calor, em relação ao nosso tempo, foi o primer. Mas eu não vou te contar mais não, porque se você perdeu o programa de ontem, tá na hora de você dar uma revisada, tá na hora de você rever através do nosso Facebook ou então do Bora Ver. Além de tudo isso, você também pode conversar com a gente. E aí, nesse caso, já estou falando do agora, entendeu? Eu tô falando do presente. Porque você vai pegar o seu celular, que provavelmente está perto de você, porque hoje em dia a gente não fica longe do nosso celular, né? Assim como eu já está aqui bem pertinho de mim, você vai pegar seu celular para você começar a enviar todas as suas participações sobre o tema de hoje. Essa é mais uma forma de interação que você pode estar usando aqui para conversar com a produção do Estilo de Vida. Isabelle, mas o que significa isso? O que eu vou fazer agora? Como que a gente vai conversar nesse momento? Eu vou começar a entrevista do dia e aí assim que eu começar a entrevista do dia, você já pode começar a enviar as suas participações para a gente. Essas participações são as suas dúvidas, ou então o seu depoimento, se você já passou pela situação e aí você quer contar pra gente como que foi. Tudo isso você vai contar pra gente através do nosso WhatsApp, do número do nosso WhatsApp. Daí a produção passa tudo pra mim e eu consigo ler aqui e aí a gente vai compondo a nossa entrevista juntos. E aí é muito legal também, porque eu não fico falando sozinha, sabe? Porque eu sempre falo pra vocês que eu não gosto muito de falar sozinha nem de fazer as entrevistas sozinha. Eu gosto de conversar, de interagir e gosto também de saber exatamente aquilo que você tem dúvida para você não sair daqui sem a informação que é super necessário. Então, estamos combinados assim, certo? Vou começar a entrevista agora e você já vai começar a enviar a sua participação pra gente. Quem conversa conosco hoje é o Dr. Diego Cabrejos. Ele vai contar pra gente tudo isso, sobre tudo que a gente precisa saber sobre lombalgia, tudo que a ortopedia traz pra gente relacionado a esse assunto. E aí você já sabe o que você tem que fazer e qual é a sua responsabilidade aqui no programa de hoje. Bom dia, doutor. Bom dia, obrigado pelo convite, falar de um assunto tão importante. Então, o que significa lombalgia? Quando eu penso em lombalgia,
eu já penso aqui na nossa região lombar, né? E provavelmente está relacionado. Mas o que a gente pode dizer que é essa doença? Lombalgia é um termo genérico que engloba a maior parte das doenças ou sintomas de dor exatamente na região lombar, que pode estar incluso vários tipos de doenças diferentes. Então a gente precisa ficar atento porque, pelo visto, não é uma doença só. A lombalgia, no caso, não significa uma única doença como tendinite, por exemplo. Não, na verdade é que grande parte das lombalgias a gente não consegue identificar o evento causador. Então a gente chama isso de idiopático, ou seja, uma dor que não tem uma doença propriamente dita, mas merece tratamento e merece atenção. Em relação a tudo isso, como que é feito o diagnóstico? Porque já que é uma dor que não tem um diagnóstico muito específico, que não é uma doença específica, como que a gente faz o diagnóstico disso e como que a gente diferencia, né? Porque podem ser muitas coisas, mas ao mesmo tempo não é uma coisa só. Então é um pouco difícil da gente conseguir diferenciar e da gente entender... um bichinho aqui! É um pouco difícil da gente conseguir entender o que seria, no caso, isso no geral, né? É uma dor, não sei, de repente do lado direito, ou é uma dor do lado esquerdo. Como que a gente pode dizer que se diferencia uma dor da outra e que é uma coisa e não outra coisa? Assim, é importante falar desse tipo de diferenciação porque é uma doença que ela pode acometer, pelos estudos, em torno de 80% da população. Ou seja, 80% das pessoas vão ter lombalgia em algum momento da vida, né? E como que a gente vai diferenciar? Acho que o importante, então, é uma avaliação médica, né, ortopedista. Ele vai começar pela parte do histórico, né? Como começou a dor, há quanto tempo, o tipo de dor. Tem alguns sinais, sintomas, queixas que a gente chama mais atenção. Por exemplo, uma dor que piora à noite, né? Uma dor que vem com febre. Então a gente tem já no histórico do paciente várias coisas que podem indicar para um lado ou para outro. Então uma pessoa que tem um histórico de câncer, ou então que já tem uma idade bem avançada, tem um histórico de artrite. Então tudo isso vai construindo uma direção para dar esse diagnóstico. Terminada a parte do histórico, a gente passa para o chamado exame físico, ou seja, a gente vai examinar o paciente, vai fazer testes de mobilidade, testes de irritação nervosa, e assim a gente vai aos poucos construindo mais ou menos uma direção. Muitas vezes no final dessa avaliação completa já tem o diagnóstico, e muitas vezes é necessário também um exame complementar. Isso vai variar de caso a caso. Isso pode ser desde um raio-x, uma tomografia computadorizada, pode ser uma ressonância magnética, uma biópsia ou então outros tipos de exame de sangue. Então, assim, realmente é um diagnóstico que não é fácil e precisa mesmo de uma avaliação completa. A partir de uma lombalgia, a gente pode adquirir outras doenças, e aí, no caso, doenças mais sérias e doenças específicas? A lombalgia ela pode ter causas muito sérias, né? Então a gente pode partir desde a parte, digamos, mais jovem, assim, por exemplo, um deslizamento de vértebra, que é uma doença que pode acometer pessoas mais jovens, uma hérnia discal. A gente passa para outra parte, por exemplo, infecções da coluna, são raras, mas são causas de lombalgia. Uma infecção do osso, infecção do disco, tuberculose, em alguns casos também raros, mas também acontece, casos de câncer, que pode ser primário da coluna ou secundário vindo de outro sítio. E aí, no caso, a gente tem que ficar atento, porque, no caso, essas doenças podem causar a lombalgia. Exatamente. Ela seria, então, a gente pode dizer que é uma consequência de algumas doenças? É um sintoma, né? Então, agora está começando a clarear. Então, no caso, em relação... E para você que está em casa, se você ficar com alguma dúvida, você manda para a gente que a gente ainda esclarece. Mas, então, no caso, seria o sintoma de outras doenças. Então, por exemplo, se eu tenho algum tipo de doença na minha coluna, pode ser que comece com uma lombalgia, e aí, a partir disso, a gente descubra outros sintomas, e esses sintomas todos nos levam até essa doença da coluna. Sim, mas a lombalgia também pode ser por ela mesma, que a gente chama idiopática, ou seja, quando aquela situação que eu falei, a pessoa não tem uma hérnia, não tem nada, digamos, de doença, mas tem a dor. Isso também é considerado uma lombalgia por si só. E aí, no caso, isso tem mais a ver com os costumes, né? Como o senhor estava trazendo aqui do sofá,
sentar de mau jeito e tudo mais. Postura, todo um conjunto de situações. Bom, então vamos entrar um pouquinho nessa questão, até porque eu acredito que a nossa prática no dia a dia é mais ou menos essa, né? A gente consegue entender melhor sobre prevenção e até sobre as consequências que podem existir por causa das práticas erradas quando a gente conversa sobre essas práticas. Então, o que seria o maior perigo, ou então o que a gente não deveria fazer, que a gente mais faz, por exemplo, que pode nos levar a uma lombalgia? Quais são os costumes diários mais comuns que podem levar os pacientes à lombalgia? Eu acho que, em primeiro lugar, o sedentarismo, né? A pessoa não praticar nenhum tipo de atividade física, e isso vai acarretar uma série de consequências, né? Primeiro, a fraqueza da musculatura, um desequilíbrio, tá, dos músculos, consequentemente, uma piora da postura, em muitos casos também um sobrepeso. Então essas coisas vão se somando, tá? E a gente tem que levar em consideração também, muito importante, a postura no trabalho. Então aquela pessoa que fica sentada sem apoio na região lombar, isso é muito ruim, tá? Sentar sem apoio na região lombar é considerada a pior posição para a coluna, é a que mais força mais do que ficar em pé, do que ficar deitado, qualquer posição. Então sentar sem apoio na coluna é muito ruim. Lombalgia tem cura? Tem. Eu acho que, em primeiro lugar, investigar direito para identificar a causa. Então, primeiro tem que saber, porque não adianta a gente tentar tratar de maneira global. Não, vamos fazer todo mundo igual. Não tem como. Se for, por exemplo, uma doença reumatológica, que pode acometer uma espondilite anquilosante, por exemplo, tem que tratar a causa. Se for uma doença, uma hérnia de disco, se for um câncer, então, identificar a causa e instituir o tratamento. Agora, uma coisa importante de diferenciar para a população aqui em relação a isso são os momentos. Por exemplo, se a pessoa vai num pronto-socorro, é muito difícil a gente identificar a causa e instituir um tratamento adequado, tá? Então, naquele momento ali, o objetivo é melhorar a dor, ver se tem alguma doença mais grave, que precisa ser feita alguma coisa no momento. Mas o local certo de tratar e acompanhar e investigar é num consultório, num ambulatório. Porque você tem tempo de pedir os exames corretos, de ver o retorno do paciente com os exames, a resposta ao tratamento que foi instituído, e assim consegue realmente uma melhora. O que a gente pode dizer que é aguda e a crônica? Isso é aguda, geralmente, que a gente chama aquela lombalgia que tem 4 a 6 semanas. Então, quando passa disso, não, estou com 2 meses, 3 meses, já pode ser classificado como a lombalgia crônica. E como toda doença de dor que tenha muito tempo, quanto mais tempo demora para se tirar a dor, mais difícil fica o tratamento. O nosso corpo, ele tem uma dificuldade de retirar a dor crônica. Isso deixa mais complicado um pouco, mas tem tratamento, tem cura e melhora. Quando a gente fala sobre a coluna, a gente às vezes lembra lá da época da escola, né? Pelo menos eu lembro um pouco da minha época da escola, porque eu tinha uma amiga que tinha problema na coluna, alguns problemas na coluna, e ela precisava utilizar uma cinta muito estranha, muito esquisita, e que deixava ela sempre naquela postura ali ereta. E era engraçado porque era como se tivesse um ferro aqui, assim, na cinta, né? E dava a impressão de que machucava e tudo mais, mas ela dizia que não machucava. Ela não podia tirar aquilo, só para dormir mesmo, para poder ser um pouco mais confortável, porque imagina, né? Você dormir com uma cinta e que tem uma estrutura de ferro e tudo mais. Mas ela dizia que era justamente para poder adequar a postura dela conforme ela sentava e dar uma amenizada em todos os problemas que ela já tinha posturais. No caso da lombalgia, esses instrumentos, eles são necessários às vezes? Olha, provavelmente, nessa situação dessa sua amiga, deveria ser uma escoliose, que é um desvio da coluna, né? Um desvio a partir de 10 graus, a gente considera escoliose. E ela tem tratamento na fase de crescimento, que é na época da escola. Então, enquanto a coluna está crescendo, você tem que evitar que aumente a curvatura. Então, o colete tem essa função. Ele não diminui a curva, ele evita
que é curvalmente. Só que é complicado, porque como você falou, na época da escola, a menina nova, 13, 14 anos, usar um colete todos os dias é complicado, mas realmente é necessário. Acaba sendo mais complicado socialmente do que fisicamente, né? Com certeza. E tem alguns que chegam até a região do pescoço. É mais difícil ainda. E assim, você falando, lombalgia usar durante o dia. A gente não recomenda o uso desses coletes ao longo do dia, porque quem tem lombalgia por si só. Por quê? Como eu falei, que uma das causas da lombalgia é a fraqueza e o desequilíbrio muscular. O que acontece? Quando uma cinta ela comprime o tronco de alguém, ela vai ajudar, né, a estabilizar. Só que ela vai relaxar os músculos. Então isso ao longo dos dias, ao longo do tempo, vai causar um enfraquecimento desses músculos. E no momento que ele tirar a cinta, os músculos estão mais fracos. Então é ruim. Mas isso é utilizado sim, por exemplo, uma pessoa que trabalha com descarregamento de caminhão. Ele tem que, de vez em quando, tirar um peso do caminhão. Ele tem que usar. Não, vai praticar musculação com um peso muito acentuado. Aí utiliza em certos momentos bem selecionados. Mas o uso contínuo não é recomendado para ninguém. Bom, nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo. A gente vai para o intervalo, que é para dar tempo de você começar a enviar suas participações aqui para o nosso WhatsApp. 92 é o código daqui de Manaus, 9811-4512 é o número da nossa produção. E a gente está esperando pela sua participação. Não sai daí que o intervalo é bem rapidinho e a gente volta já.